Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Eu peço a vocês que nesse momento abram comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 18 ao 30. Estamos dando prosseguimento nesta série de exposições dentro desse glorioso Evangelho de Jesus, descrito por João. Hoje nós vamos perceber no nosso texto 3 verdades acerca da traição de Judas. Com a Bíblia aberta, vamos à leitura. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto aconteceu para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que a esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Judas estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela rica oportunidade de poder meditar nessa história sobre a traição de Judas. Nós sabemos que esta história está aqui porque faz parte da história da redenção. Essa história está ligada com a sua morte, com o seu sacrifício por nós. Então nós estamos diante de uma história triste, tensa, uma história de traição. Mas nós sabemos que o Senhor escolheu Judas Iscariotes para compor o grupo dos 12, exatamente por conta do caráter mau, perverso de Judas. Porque o Senhor precisaria que alguém o traísse, alguém o entregasse, para que se cumprisse a profecia do Salmo 41. E foi isso que Judas fez. E por conta dessa traição, o Senhor foi entregue, morto, sepultado e ressuscitou ao 3º dia, para a glória de Deus Pai e para a nossa redenção. Então nós estamos diante de uma história que tem tudo a ver conosco, porque nós também fazemos parte da história da redenção, porque fomos comprados com o preço, o alto preço que foi o teu sangue derramado no Calvário. Nos abençoe nesse momento em que nós meditaremos na tua palavra. Nos faça perceber verdades, que essas verdades penetrem nos nossos corações e que venhamos a aplicá-las durante a semana. Por favor, Senhor, nos ajude. Amém. Pode tomar seu assento? Meus irmãos, como bem sabemos, o capítulo 13 ele é marcado pela celebração da Páscoa judaica. Nós encontramos o Senhor Jesus com os seus discípulos num ambiente privado e eles estão aqui celebrando a Páscoa judaica. Nós sabemos que essa é a última Páscoa de Jesus, porque nós estamos exatamente no dia que antecede a morte de Jesus. Poucas horas depois desse episódio que nós estamos lendo aqui, o Senhor Jesus será preso, julgado injustamente, e no outro dia será levado a Pôncio Pilatos, e você sabe o fim, Jesus será morto. Então Jesus está nessa semana celebrando a Páscoa com os seus discípulos, um momento solene, um momento alegre, um momento onde eles recordam a libertação que Deus deu ao povo no passado, mas também é um dia triste, um dia conturbado, afinal, Judas Iscariotes levantará o seu calcanhar contra o seu mestre. Na semana passada,
Nós vimos que quando os discípulos se reuniram para celebrar essa festa, a Páscoa, eles ao chegarem no cenáculo, ou naquele lugar onde eles celebrariam a Páscoa, eles passaram pela entrada, viram um jarro com água, uma bacia, uma toalha, mas não encontraram alguém para lavar os pés. Nós já conhecemos a história, o Senhor Jesus então dá uma lição a eles. O Senhor Jesus veste ali, tira a sua capa, amarra uma toalha na sua cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Nós aprendemos na semana passada uma grande lição nesse dia. Nós vimos que no reino dos céus, o maior não é aquele que é servido. O maior é aquele que serve. E o Senhor Jesus está dando um exemplo aqui ao lavar os pés dos seus discípulos. E no outro dia dará um exemplo ainda maior. Porque ele vai servir dando a sua vida por seus discípulos. Aqueles que lá no primeiro versículo do capítulo 3, Jesus disse que ele amou os seus discípulos até o fim. É digno de nota então que nós estamos no mesmo dia da traição de Jesus. Nós estamos naquele dia em que o traidor se levantará contra o nosso Senhor. E isso é impressionante, porque nós vamos perceber no texto que Jesus não tratou Judas com desdém. Não jogou Judas para o escanteio, para o lado. Jesus deu comida para Judas, cuidou de Judas, lavou os seus pés. Jesus mostrou que o seu amor por seus discípulos era verdadeiro. Estava ali Jesus, de alguma forma, então, mostrando esse cuidado, tratando Judas de igual forma. Da mesma forma que tratava os demais discípulos. Quando nós pensamos em Judas Iscariotes, no Brasil, por exemplo, ele é uma figura bem comum, bem popular. Quando alguém trai você, geralmente você diz, esse cara é um Judas Iscariotes. Pelo menos lá em Taubaté é assim que funciona. Se alguém pisa na bola, você às vezes brinca, esse cara é um Judas, é um traidor. Dificilmente haverá um brasileiro que não conheça a figura do Judas Iscariotes. Todo mundo conhece no Brasil. Inclusive no Brasil tem-se o costume de, nessa época, malhar o Judas. Eu não sei se você já fez isso. Eles amarram um boneco, que é o Judas, num poste, e senta bordoada no bicho. Né? É uma atitude extremamente cristã. Né? Bater em alguém, matá-lo, tacar fogo nele e tal, tudo mais. Mas é um costume do Brasil, então todo mundo conhece o Judas. E ninguém no Brasil tem coragem de colocar o nome do filho de Judas, né? Porque a gente sabe que Judas é quase que sinônimo de traidor. Então é impossível você não saber quem é Judas. Mas também é impossível contar a história da redenção sem mencionar a figura de Judas. Porque Judas está lá. Judas foi escolhido. Judas foi o traidor. Mas a questão é, qual é a importância da figura do Judas para a história da redenção? Será que ele tem um papel? Será que a escolha de Judas foi equivocada? Puxa, Jesus não sabia que Judas era um traidor. Como é que Jesus permitiu isso? Será que Jesus se equivocou? No final ele falou, puxa vida, olha o que eu fiz, coloquei um traidor aqui no meu grupo. Será que é essa a verdade? Nós vamos ver que não. Nós vamos perceber no nosso texto que Jesus sabia exatamente quem Judas era. Porque Jesus conhecia todos os seus discípulos. Ele sabia quem era, ele sabia do caráter de Pedro, do caráter de João, do caráter de Judas. Sabia que Judas era inclinado para o mal, sabia que Judas tinha um coração perverso. Como nós já aprendemos, ele roubava o dinheiro. Colocava para o seu bolso, fazia um desvio ali, caixa 2. Esse era o caráter de Judas. E Jesus sabia disso. E escolheu Judas exatamente por causa disso. Então vamos olhar aqui 3 verdades sobre Judas no nosso texto. A primeira verdade sobre a traição de Judas é que a traição de Judas era previsível. O que eu quero dizer com previsível? Previsível para quem? Certamente não para os apóstolos. Porque quando Jesus falou que um deles ia trair, eles começaram a se perguntar quem será o traidor. Já não era previsível para eles. Eles não se levantaram assim, Jesus, a gente já sabe, é o Judas, o traidor, a gente já sabe já. Nós conhecemos esse ladrão aqui que fica roubando dinheiro aqui. É ele, só pode ser ele. Não, os discípulos não sabiam quem era o traidor. Mesmo depois de ter convivido 3 anos com Judas. Mesmo assim, eles não conseguiram perceber a má índole. Quando eu afirmo que era previsível para Jesus. Não para os apóstolos. Jesus sabia exatamente quem era aquele discípulo traidor.
Nós podemos perceber, quando nós olhamos para o versículo 21, do 26 ao 30, essa verdade de que os discípulos não tinham a menor noção de quem era o traidor. Veja aí. Versículo 21. Depois de dizer isto, que um vai traí-lo, que um dos seus discípulos iria o trair, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. E agora, no versículo 26 a 30, aquele a quem eu der este pedaço de pão, após João perguntar quem era, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato, é esse. E o texto diz: então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu, Satanás entrou nele. E aí Jesus então disse assim a Judas: o que você está para fazer, faça depressa. E o texto nos diz assim: mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Então, assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Veja, os discípulos pensaram que Judas estava saindo para comprar comida, ou para ajudar os pobres. Eles não suspeitavam de Judas, porque não era previsível para eles, mas era previsível para Jesus. Então, como previsível, eu pretendo afirmar que Jesus já conhecia de antemão as intenções, as inclinações do coração de Judas, mesmo antes de o escolher. Veja o versículo 18, como Jesus afirma que conhece todos os seus discípulos. Não estou me referindo a todos vocês, Jesus disse. Conheço os que escolhi. Ele sabe exatamente quem são aqueles que ele escolheu. E aí você volta um versículo antes dessa afirmação, o versículo 17. O que nós encontramos? Uma reflexão sobre a grande lição aprendida no sermão passado, onde eles deveriam servir ao próximo, onde eles deveriam servir uns aos outros. Uma grande lição. E aí Jesus disse: se vocês praticarem isso que vocês aprenderam, vocês serão felizes. Essa era a grande lição. Mas dentro desse grupo havia uma pessoa que não podia cumprir isso, que não podia seguir esse exemplo de Jesus, de servir, porque ele estava a serviço de Satanás. E esse é o tal do Judas Iscariotes. Jesus então sabia da sua intenção, do seu coração, e sabia tudo o que estava acontecendo. Por isso ele afirmou: eu não estou me referindo a todos vocês. Eu conheço os que eu escolhi. Há um aqui no meio, que é o traidor. Há um aqui no meio, que seu corpo ainda não está lavado. Os demais estão limpos, mas existe um aqui que ainda está sujo. Essas são as palavras de Jesus no contexto. O evangelista João, ele já vem nos mostrando já ao longo dessa exposição que Jesus sabia, e os discípulos agora, quando escreveram o evangelho, ou seus evangelhos, já sabiam que Judas era o traidor. Então veja como João está nos preparando para esse momento em que Jesus seria traído. Se você voltar lá para o capítulo 6, versículo 71, veja o que Jesus disse. Jesus disse assim: não fui eu que escolhi os 12, fui eu escolhi os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Isso no capítulo 6. Nós estamos no capítulo 13. Lá atrás, Jesus já havia dito isso. Todavia, um de vocês é um diabo. E João complementa dizendo que ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Ainda no capítulo 12, versículo 4 e 6, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Veja, João já está nos dizendo que Judas vai trair Jesus. Está nos mostrando na história. Lógico que quando João estava lá, ele não sabia quem era o traidor, porque ele mesmo fez a pergunta para Jesus. Mas mais tarde, quando ele escreveu esse evangelho, ele já sabia. A história já tinha acontecido. E agora ele está preparando os seus leitores para a traição. Capítulo 13, verso 2. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Naquele jantar de Páscoa, Jesus diz então, João nos revela que o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Se você correr os teus olhos para o capítulo 13 ainda, versículo 10 e 11, Jesus responde assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, mas nem todos aqui estão com os pés limpos, com o corpo limpo.
E aí João então complementa dizendo que ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Veja, era previsível para Jesus. Ele sabia. Jesus sabia de antemão que Judas era o traidor. E agora ele não quer que os seus discípulos, após a sua morte, pensem que essa escolha foi equivocada, que foi uma escolha errada. Quando eu era criança, quando eu malhava Judas, na minha cabeça eu pensava assim, por que Jesus escolheu Judas? Bola fora. Errou. Talvez você pense assim. Talvez você já pensou assim. Mas Jesus quer se certificar que os seus discípulos não pensem nisso. E aí ele diz assim para os seus discípulos, eu estou dizendo isso para vocês antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Antes de eu ser entregue, antes de eu ser traído por Judas, ou por aquele que vai me trair, ele não revelou ainda nesse momento, eu já estou afirmando para vocês que isso tudo vai acontecer. Porque eu quero que vocês saibam que quando isso acontecer, aconteceu porque eu quis. Porque eu sou. E nós já aprendemos que no Evangelho de João, essa expressãozinha, eu sou, é uma expressão que nos arremete a Deus, a divindade. Porque foi assim que Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Diga que o eu sou o que está te enviando. Então nenhum ser humano em sã consciência teria coragem o suficiente para dizer, eu sou. Nós vimos que no Evangelho de João nós encontramos pelo menos 7 vezes Jesus usando essa expressão, eu sou. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ei, fiquem tranquilos, eu estou no controle. Eu conheço muito bem os meus discípulos, eu escolhi um discípulo e esse discípulo é um traidor. Mas eu estou avisando vocês agora para que vocês não se percam. Para que vocês saibam que essa escolha foi uma escolha divina. Eu escolhi. E quando vocês verem isso acontecendo, a traição, ou o traidor se levantando contra mim, vocês devem se lembrar do que eu estou dizendo. E vocês saberão que eu sou Deus, porque somente Deus conhece o futuro. Somente Deus pode enxergar aquilo que Jesus viu. Jesus é Deus. Essa é a preocupação de Jesus. Agora volte aí para o trecho onde nós estamos estudando, aí, no versículo 22 a 30. Vamos à leitura. Quando Jesus disse que ele seria traído, João revela que os seus discípulos então olharam um para os outros. Era um banquete alegre. Estavam todos felizes na mesa comendo. Aí Jesus estragou a felicidade deles. De repente Jesus diz assim, um de vocês vai me trair. Eles levaram um choque. E eles começaram a olhar um para o outro, sem saber a quem Jesus se referia. Quem será que é o traidor? Quem será que é o traidor? E aí o texto nos diz que um deles, discípulo a quem Jesus amava, nós sabemos que é João, estava reclinado ao lado de Jesus. Estava bem próximo de Jesus, ao ponto de, dependendo da sua tradução, encostar a cabeça no peito de Jesus. Isso por uma razão muito óbvia. Eu expliquei para vocês que a mesa naquela época não escondia os pés como as nossas mesas. Era uma mesa que não tinha onde colocar o pé, então você tinha que pôr o pé para trás ou para o lado. Então, pôr o pé para o lado e para comer, você vai fazer esse movimento, vai encostar a cabeça no ombro daquele que está próximo. É assim que acontecia. Então, João estava muito próximo de Jesus, sentado ao lado de Jesus. E vale lembrar que sentar ao lado do anfitrião era questão de honra. Quanto mais próximo do anfitrião na mesa, maior a honra. João estava do lado. E aí Pedro, ao que tudo indica, estava do lado oposto. Naquela mesa em formato de U, invertido. Pedro então começa a fazer sinais para esse discípulo que Jesus tanto amava, João. E ele disse assim, como a dizer, né, esses sinais. Vou botar som no sinal, mas lá não tinha som não. Pergunta para o mestre. Pergunta. Pergunta o que é. Aí João, sem nenhum medo, mestre, quem é? Sem nenhum temor, mestre, quem é? Irmãos, diante dessa afirmação de que há um traidor entre eles, essa afirmação fez brotar 3 tipos de respostas ali. A primeira é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Uma resposta sincera. Ele respondeu com uma pergunta, João respondeu com uma pergunta sincera. Senhor, quem é? Medo nenhum. Sincero. Quero saber quem é o traidor.
A segunda resposta demonstra autodesconfiança por parte dos outros discípulos. Se encontra em Mateus 26, 22. O texto diz que eles ficaram muito tristes com essa informação e começaram a dizer, um após o outro, com certeza não sou eu. Ah, eu não, estou fora disso aí, bicho. Eu sou traidor, não. Um após o outro começou a dizer, não sou o traidor. E a terceira resposta foi a de Judas. E Judas reagiu com hipocrisia, porque ele já havia planejado a morte de Jesus. Já havia tramado a morte de Jesus. E a terceira resposta então foi de Judas, versículo 26 e 25 de Mateus. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Que hipócrita. Que hipócrita. Ele já tinha planejado a morte de Jesus. Amém, Hiro? Já tinha planejado a morte de Jesus. Judas agiu como um tolo aqui. Porque se de fato ele houvesse entendido quem Jesus era, ele não tentaria enganar Jesus. Ele saberia que Jesus sabe dos seus planos. Que Jesus conhece os seus planos macabros. E nesse ponto agora nós somos lembrados que o nosso Senhor conhece cada um de nós. Lembre-se que Jesus disse lá nos versículos que iniciou esse trecho. Eu conheço cada um dos meus discípulos, eu conheço aqueles que eu chamei. Jesus conhece os seus discípulos, então não tem como enganar o nosso mestre. Jesus já sabe de antemão as nossas inclinações pecaminosas. De antemão ele já sabe o que a gente vai fazer, o que a gente está planejando. Ele sabe. Isso significa que nós não podemos esconder nada, absolutamente nada do Senhor. É verdade, nós podemos enganar as pessoas. Os discípulos não sabiam quem era Judas, que Judas era o traidor. Ele enganou muito bem por 3 anos. Ninguém suspeitou de Judas, mas Jesus não é enganado. Jesus sabe exatamente aquilo que os seus discípulos pensam, aquilo que seus discípulos fazem. Inclusive, ele vai antecipar também a negação de Pedro, que negará Jesus 3 vezes. Porque ele conhece muito bem os seus discípulos. Nós podemos então enganar as pessoas como Judas fez, mas jamais podemos enganar o nosso Senhor Jesus. Podemos até mesmo nos enganar, mas jamais poderemos enganar o nosso Mestre, porque o nosso Mestre sabe exatamente aquilo que nós planejamos, sabe exatamente quais são as nossas intenções. As pessoas não sabem, as pessoas não imaginam o que a gente pensa, planeja, ou o que a gente faz, mas Ele sabe. Nós, às vezes, por temor aos homens, nós colocamos máscaras. Nós nos maquiamos, porque nós tememos os homens. Mas isso é uma grande tolice. Uma grande tolice, porque nós não temos máscaras diante de Deus, porque diante de Jesus todas as máscaras caem. Nós não podemos nos esquecer que nós vivemos o tempo todo o corandel. Você já aprendeu o que significa corandel? Uma expressão latina que significa na presença de Deus. Então não há um momento da sua vida em que você não esteja na presença de Deus. Os irmãos da igreja não estão vendo você lá no seu trabalho. Os irmãos da igreja não estão vendo você lá na escola. Ninguém está vendo você quando você está sozinho na sua casa. Ninguém está vendo o que você está pensando. Ninguém está lendo os seus pensamentos. Eu não sei o que você está pensando, apesar de eu parecer o Xavier lá do X-Men. Eu não sei o que você está pensando. Mas Jesus sabe. Jesus sabe de tudo. Ele sabe exatamente o que você e eu pensamos. E isso deve gerar temor em nossos corações. Isso deve afastar de nós a hipocrisia. Por que eu vou colocar uma máscara diante de vocês, sendo que Ele já sabe? Por que eu faria isso? Então nós, como filhos de Deus e discípulos de Jesus, nós deveríamos ter coragem de orar com o coração aberto, o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas. O Senhor me conhece. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, o Senhor sabe. De longe o Senhor percebe os meus pensamentos. O Senhor sabe tudo que eu estou pensando. O Senhor sabe tudo que eu estou cobiçando. O Senhor sabe tudo.
O Senhor sabe muito bem quando eu me levanto, quando eu me deito. O Senhor está lá quando eu estou me levantando da cama, quando eu deito na minha cama novamente. Todos os meus caminhos ou todas as minhas intenções são bem conhecidas pelo Senhor. O Senhor sabe de tudo. Ah, Senhor, antes que a palavra chegue à minha boca, à minha língua, o Senhor já conhece. O Senhor já sabe inteiramente aquilo que eu vou falar. Porque o Senhor é o Senhor. Para onde eu posso fugir? O Senhor me cerca por detrás, pela frente, e as tuas mãos estão sobre mim. Como eu vou fugir do Senhor? E o conhecimento dessa verdade, diz o salmista, é um conhecimento maravilhoso demais, está além do nosso alcance. E é tão elevado que nós não podemos atingir. Aí o salmista diz assim: Senhor, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde? Para onde eu posso fugir da tua presença? Veja, corandeu. Se eu subir aos céus, o Senhor estará lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, adivinha, o Senhor também vai estar lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali o Senhor estará lá com as tuas mãos direitas. Com a tua mão direita me guiando e me sustentando. Ou seja, não posso fugir da presença do Senhor. Então, para que enganar os outros? Para que viver uma vida hipócrita? Jesus conhece cada um dos seus discípulos. Jesus sabe o que nós estamos pensando, fazendo, ou o que estamos planejando. O Senhor conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas tentações, as nossas quedas, as nossas lutas. Ele sabe de antemão todas as decisões que tomaremos. Então que Deus nos ajude a não nos esquecermos que estamos constantemente corandel. Constantemente na presença de Deus. Essa é a primeira verdade. A traição de Judas era previsível para Jesus. Mas a segunda verdade é que a traição de Jesus ela é também profética. Isso está no versículo 18, parte B. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. O que é isso que acontece? A traição. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Jesus está fazendo uma menção aqui do Salmo 41, verso 9. O Senhor Jesus encontra nesse texto, descrito por Davi, onde ele descreve a traição ou de Joabe ou de Aitofel, nós não sabemos exatamente, mas havia uma traição, Davi estava sendo traído, e o Senhor encontrou nessa história, nesse salmo, no versículo 9, uma profecia acerca da traição de Judas. E a versão que eu estou usando aqui, ela é bem suave, porque no grego nós encontramos uma ideia bem forte aqui da traição. É a ideia de alguém que levanta o seu calcanhar contra o outro. É a ideia de um animal feroz que está a golpear alguém com um coice. Foi isso que Judas fez. Quando nós olhamos para Atos capítulo 1, nós percebemos que isso era profético. Além do Salmo já prevê que um dos discípulos de Jesus levantaria o seu coice levantaria seu pé dando coice nele. O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 1, no versículo 16 e 17, quando ele está levando aquele sermão, aquelas 120 pessoas mais ou menos que estavam ali ouvindo, ele então começa a falar acerca da traição de Judas. Irmãos, diz Pedro, era necessário que se cumprisse a Escritura. Era necessário. Era necessário que o Espírito Santo, como ele predisse pela boca de Davi, é uma referência ao mesmo Salmo. O que foi dito ali a respeito de Judas? Foi dito que ele levantaria o calcanhar, que ele se voltaria contra o seu mestre. Então, Pedro tem isso em sua mente, está pregando aquelas 120 pessoas. Por isso, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Era profético. Jesus escolheu Judas exatamente para o cumprimento de uma profecia. Agora, se é profético, talvez você ficou com uma dúvida na sua cabeça. Talvez a sua mente deu uma bugada. Bom, se era profético, e se Judas não podia escolher outra coisa a não ser trair Jesus, então Judas é inocente do seu ato pecaminoso. Ele não podia fazer diferente. Ele foi predestinado a isso, foi escolhido exatamente por isso.
Nesse ponto, às vezes as pessoas, quando entendem essa verdade, acabam bugando a mente, porque tendemos a pensar que, nesse caso, Judas não tem nada a ver com a história, então ele não podia escolher diferente. Nós encontramos aqui um ponto de debate muito interessante. E nós precisamos nos atentar para duas afirmações verdadeiras sobre esse texto, sobre esta realidade. Primeiro, de fato, a traição de Judas foi um decreto. E decreto não pode ser mudado. Decreto permanece, decreto tem que se cumprir. Jesus não pode não cumprir uma profecia. Se ele não cumprir uma profecia, temos problemas. Um decreto, ele se cumpre. Ele vai até o fim. Deus ordenou que isso acontecesse. Jesus escolheu Judas por decreto. Judas é o traidor por decreto. Veja o que Jesus disse sobre Judas em sua oração, lá no capítulo 17. Ainda dentro desse contexto. Do mesmo contexto. Jesus está orando por si e por seus discípulos. E aí Jesus ora assim: enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Decreto. Esse era o destino de Judas. E aí o texto completa dizendo: para que se cumprisse as Escrituras. Então, Judas estava destinado à perdição para se cumprir as Escrituras. E agora, então, você está com aquela dúvida. Então, Judas continua sendo inocente. Se ele foi predestinado a isso. Se há um decreto para que ele traísse Jesus, e ele não podia não trair Jesus, assim como Jesus não podia não morrer na cruz, porque o decreto tem que se cumprir, então Judas é inocente. Aí eu quero levá-los à segunda afirmação. A segunda afirmação é que Judas é responsável por todos os seus atos. Assim como todos os ímpios são. Judas é responsável por todos os seus atos. E aqui nós encontramos aquela velha tensão entre o decreto e a responsabilidade. Por um lado nós temos o decreto, por outro lado nós temos o quê? A responsabilidade humana. E ainda que racionalmente nós não consigamos conectar um ponto ao outro, esta é a verdade proposta no texto. O texto de Mateus, que é o mesmo desse que nós estamos estudando, ele afirma que um deles trairia Jesus, e aí Jesus disse assim: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. Veja como Mateus descreve a história. Aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. E aí Jesus disse assim: o Filho do Homem vai ser entregue, conforme tudo que está escrito a seu respeito. E eu pergunto a vocês, isso pode ser mudado? Evidente que não, isso é um decreto. Jesus vai para a cruz, é para isso que ele veio ao mundo. Esse decreto partiu na eternidade passada. A morte de Jesus está lá na eternidade passada. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então não tinha como Jesus não morrer. Um decreto. E Judas faz parte dessa história como traidor. Mas o texto continua. O texto não diz assim: Jesus, o Filho do Homem, vai conforme tudo está escrito a seu respeito, e Judas não tem nada a ver com isso. É só um inocente, coitado, que foi usado, manipulado. Não é isso que o texto diz. O texto diz: mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Ai, haverá consequências para a traição. Melhor lhe seria não haver nascido. Veja, responsabilidade humana. Judas é responsável. Ele fez exatamente aquilo que ele queria fazer. Não é que Judas era um homem muito bom, santo, piedoso, e aí Deus transformou ele num ser maligno, corrupto, ladrão, safado. De jeito nenhum, Judas já era assim. Jesus já escolheu um ser humano assim para compor o grupo dos 12. Jesus sabia que Judas o trairia. E exatamente por isso, ele escolheu Judas. Então Judas é culpado e o decreto permanece. O que aconteceu não poderia ter outro destino. Mas ao mesmo tempo, Judas é responsável por suas escolhas. Porque ele era ganancioso. Ele amava o dinheiro. Ele era um traidor. Ele tinha um caráter corrupto. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre a história registrada no capítulo 12, que está relacionado com Judas. Veja só o que Judas experimentou naquela noite, antes de trair Jesus. Veja como Judas ele é culpado de trair Jesus, porque ele quis. Naquela noite, Judas teve os seus pés lavados pelo Senhor. Como eu disse na abertura, o Senhor Jesus tratou seus discípulos
com carinho naquele dia, com amor. Jesus serviu os discípulos e ele lavou os pés dos discípulos. Não é que ele foi lavando o pé de Mateus, João, que era o queridinho, chegou em Judas, começou ali, né, torcer o pé dele, seu miserável, tu vai me trair. Não, Jesus lavou com todo carinho. Assim como fez, tanto é que ninguém nem percebeu diferença no tratamento. Nós também percebemos que Jesus, ele pega um pedaço de pão, molha e dá na boca de Judas. Para a gente é uma coisa simples. Mas para aquela época, isso era um ato singelo de respeito e carinho. Você dar um pedaço de pão na boca de alguém era algo carinhoso e respeitoso. Veja como Jesus tratou Judas. Molhou um bocado e colocou na boca de Judas para que ele comesse. Nessa história nós percebemos que após ele comer o pão, Jesus disse a Judas: faça depressa aquilo que você já planejou fazer. Aquilo que você tem para fazer, faça depressa. Irmãos, essa era aquela hora em que Judas poderia se arrepender. É aquela hora que era para ele dizer assim: Senhor, eu tenho que confessar algo aqui. Eu sou o traidor. Eu te vendi por 30 moedas de pratas e eu estou arrependido. Mas Jesus disse: vai, faça aquilo que você tem que fazer. E ele foi e fez. Veja o estágio de obstinação que estava Judas. Mesmo diante daquela noite ter sido assim, ele ter sido servido pelo Senhor, ter sido cuidado, Jesus ter tratado ele com honra, com respeito. Mesmo após Jesus dizer: vai, faça o que está proposto. Ainda assim, ele partiu e foi. E executou o seu plano, ele foi até o fim. Nós temos um contraste entre Judas e Jesus. Porque no primeiro versículo do capítulo 13 é nos dito que Jesus amou os seus discípulos até o fim. E Judas traiu Jesus, planejou a morte e a traição de Jesus. E foi com esse plano também até o fim. Contraste. Ele provou do cuidado de Jesus. Foi servido por Jesus. E mesmo assim permaneceu obstinado. E executou o seu plano de trair Jesus. Então, era profético. Estava lá no Antigo Testamento que um dos discípulos de Jesus o trairia. Mas, para a gente encerrar, a traição também, ela era necessária. Era necessária. Não havia outro meio. Não havia outro plano. Esse era o plano. Como eu acabei de dizer a vocês, a escolha de Judas para compor o grupo dos 12 perfazia o plano divino. Esse era o plano de Deus. Porque nós sabemos que a missão de Cristo era a missão da cruz. Essa era a missão do nosso Senhor. E para que o nosso Senhor fosse para a cruz, foi necessário um Pilatos medroso no meio do caminho. Foi necessário um sumo sacerdote corrupto chamado Caifás, que disse que era melhor que Jesus morresse do que toda uma nação perecesse. Foi necessário um sinédrio ou suprema corte lá em Israel corrompido. Foi necessário também um traidor, um dos discípulos, para traí-lo. Foi necessário uma multidão berrando: solte Barrabás, crucifique Jesus. Tudo isso faz parte do plano eterno de redenção. E esses personagens todos, esses que cruzaram o caminho de Jesus de forma maligna, todos eles foram escolhidos de acordo com a vontade de Deus para cumprir o seu desígnio, o desígnio de Deus. E o desígnio de Deus era que Jesus fosse para a cruz. Essa era a vontade de Deus Pai, que seu Filho fosse para a cruz. Porque se Jesus não fosse para a cruz, não haveria redenção, não haveria salvação. No momento da cena, vamos cantar uma música que vai dizer assim, que antes éramos inimigos, agora estamos com Cristo à mesa. Essa é a verdade. Aqueles que não creem em Cristo Jesus, que não se arrependem dos seus pecados, esses são inimigos de Deus. E como tal, perecerão eternamente afastados de Deus, se não se arrependerem dos seus pecados. Esse será o destino daqueles que não creem em Jesus, que não se arrependem dos seus pecados. Permanecerão inimigos de Deus e sofrerão as consequências de tal ato. O último verso do nosso texto nos dá uma informação muito importante, mas muito importante. Talvez passe despercebido para você. Talvez você nem se atentou a essa parte do texto. Mas como é que termina o nosso texto? A última expressão do nosso texto é: e era noite.
que essa informação? João não precisava escrever isso. E era noite. É importante entender, irmãos, que essa não é uma noite qualquer. Essa não é uma noite qualquer. Essa é aquela noite terrível. É a noite angustiante para o nosso Senhor. E a noite em que Ele sofreu muito. Pense bem, meus irmãos. É a noite em que Jesus foi traído por um dos seus discípulos. É a noite em que Ele foi julgado injustamente. É a noite em que bateram na sua face. É a noite em que cuspiram em seu rosto. É a noite em que falsas testemunhas se levantaram contra Ele numa reunião noturna contra a lei, a fim de condená-lo. E o pior de tudo, é a noite sombria. É a noite que antecede a morte de nosso Senhor Jesus na cruz. É aquela noite em que o Senhor Jesus ele está em tão sofrimento, que Ele chega a suar gotas de sangue. Essa não é uma noite qualquer. É uma noite em que o nosso Senhor Jesus vai orar assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa noite é sombria porque um cálice estava prestes a ser derramado sobre o Filho. E nós sabemos muito bem o que estava dentro desse cálice. A ira de Deus Pai. A ira de Deus Pai seria derramado sobre Jesus naquela cruz. Por isso, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Nosso Senhor está então angustiado. Ele está ali naquele local, ele angustiado. Ele está sofrendo. Ele vai suar gotas de sangue. Ele sabe aquilo que o aguarda. E se a cronologia de João estiver correta, e parece que está, nós encontramos então nesse dia Jesus celebrando a Páscoa judaica com os seus discípulos. Veja que dia intenso. Jesus lava os pés dos seus discípulos, dá uma grande lição a neles. Terceiro, Jesus anuncia que seria traído na mesa. Judas se retira para executar o seu plano maligno de trair Jesus. Depois Jesus anuncia, assim que Judas sai, Jesus anuncia que Pedro o negará. Tudo isso naquela mesma noite. E aí Jesus então institui também, naquela mesma noite, a ceia do Senhor como um memorial que aconteceria em breve. Memorial daquilo que aconteceria em breve. A sua morte. Onde o seu corpo seria moído, suas mãos traspassadas e o seu sangue derramado. Então, como os fatos que nós estudamos aqui hoje, todos eles ocorreram na noite em que o nosso Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, eu também quero aproveitar esse momento para, em obediência ao Senhor, para que venhamos também a celebrar a nossa ceia. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a 25, ele disse assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, a mesma noite, é a noite em que a profecia do Salmo 41:9 se cumpre. É a noite onde Judas levanta o seu calcanhar contra Jesus. Foi nessa noite que ele, Jesus, enquanto celebrava a Páscoa com seus discípulos, tomou um pedaço de pão, deu graças, partiu e disse assim: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Agora imagine vocês o peso que tem essas palavras para os discípulos. Na hora eles não entenderam muito, mas depois, quando se lembraram dessas palavras de Jesus, veja como isso é carregado, como isso é pesado. Esse pão, é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. No outro dia, o Senhor Jesus estaria dando o seu corpo em favor dos seus discípulos. E aqui ele estabelece um novo memorial. Eles estavam no memorial da Páscoa, como nós aprendemos há 2 sermões atrás. Estavam celebrando a Páscoa, e a Páscoa os levavam a recordar da libertação que aconteceu muito tempo atrás, lá no Egito. Quando Deus livrou os israelitas da morte, os primogênitos da morte, por causa do sangue passado nos umbrais das portas. E agora Jesus estabelece um novo memorial,
porque Ele está apresentando uma nova e mais profunda libertação. Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Eu estou dando agora a vocês um novo memorial. Vocês vão comer isso em memória de mim. Ainda que os discípulos não entenderam nada naquele momento, eles vieram a entender depois que era uma referência àquilo que aconteceria na cruz. E agora é isso que o povo de Deus na nova aliança recorda. De Cristo na cruz. Do corpo e do sangue de Jesus. No dia seguinte, o nosso Senhor será pendurado no madeiro. Afinal, Ele é o Cordeiro Pascal. No dia seguinte, o seu corpo será dado como um sacrifício vicário por nós. No dia seguinte, o seu corpo será traspassado por seus discípulos. Por mim e por você. No dia seguinte, nós temos o cumprimento da profecia de Isaías. Aquela profecia messiânica, lá de Isaías 53, versículo 10. Onde é dito, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Isso tudo acontecerá no dia seguinte. O Senhor, o Pai, vai esmagar o seu Filho naquela cruz. O Senhor, Deus Pai, esmagará Jesus naquela cruz, fazendo Ele sofrer. Mas o seu sofrimento não é por causa de uns pregos nas suas mãos. Não é por causa de algumas chicotadas que Ele levou antes. Não é por conta dos seus pés traspassados ou da coroa de espinho perfurando o seu crânio. Esse sofrimento, esse esmagar, é causado por causa da ira de Deus Pai que seria derramado no seu próprio Filho. Na cruz Deus estava matando o seu Filho. Não foram os romanos. Não foi Judas que traiu e causou a morte de Jesus por acidente. Deus Pai estava derramando sobre Jesus a sua ira. E onde é que nós entramos aqui? Nós entramos atrás de Jesus. Eu gostaria que você imaginasse uma cruz levantada e você atrás dessa cruz. E uma ira vindo em sua direção e você escondido atrás dessa cruz. Porque foi isso que aconteceu. E aqui que nós entramos. O Senhor esmagou o Filho para não nos esmagar. O Senhor derramou sua ira eterna sobre Jesus para não derramar em nós. Ele fez Jesus sofrer para que você não sofresse eternamente. Aqui entra a nossa história. Então, quando você participa da ceia do Senhor, você precisa se lembrar dessas palavras de Jesus naquela noite tão tensa, tão sombria. As palavras de Jesus que disseram, isto é meu corpo, que será moído, que será traspassado, que será entregue. E vocês devem comer isso em memória de mim. Naquela mesma noite, depois da ceia, Jesus então pega um cálice e disse assim, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que vocês beberem em memória de mim. Mas no dia seguinte, Jesus derramaria naquela cruz o seu precioso sangue como sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados. No dia seguinte, todos os eleitos seriam redimidos ou comprados por gotas de sangue. Sangue do nosso Senhor. Nós bem sabemos que o preço da nossa redenção é esse. O sangue do perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nos comprar foi necessário o sangue do justo, do divino, do perfeito, do insondável, do poderoso, do eterno, do imutável, do misericordioso, do amoroso, do gracioso, daquele que é humilde, daquele que lava os pés dos seus discípulos, daquele sofredor, daquele que é homem de dores. Foi necessário o sangue dele ser derramado. E ele derramou. Então, no momento da ceia, nós nos lembramos de Jesus falando para os seus discípulos, ou de Paulo citando a história da ceia. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. Veja, irmãos, é uma nova aliança. A velha aliança se cumpriu em Cristo Jesus. Na velha aliança você matava animais para a remissão dos seus pecados. Na velha aliança existia um sistema no templo no qual você nem podia entrar. Somente o sumo sacerdote. Só ele tinha acesso a Deus Pai. Agora na nova aliança, por causa do sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, temos perdão dos nossos pecados. Fomos libertos da condenação eterna, do inferno. Então esse é o cálice da nova aliança. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E nós vamos nos recordar de tudo isso que eu acabei de mencionar aqui para vocês.
Porque o Senhor Jesus disse que sempre que nós comemos do pão e bebemos do cálice, Paulo disse, né? Nós anunciamos a morte do Senhor. No momento da ceia do Senhor, nós estaremos anunciando a morte do Senhor. Porque na morte do Senhor está a nossa vitória. Na morte do Senhor está a nossa salvação. E é isso que nós pregamos, Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que tomou o nosso lugar. Morreu naquela cruz. Foi crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu quero nesse momento pedir a você que, por gentileza, feche seus olhos. Nós vamos a Deus em oração.